Olá, eu sou a Alessandra Zoccarato, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um curso que eu fiz de microbiologia nos Estados Unidos de forma online na Geórgia. E eu quero compartilhar os meus conhecimentos que eu tive de novidade, o que que a gente já faz aqui no Brasil e fazemos muito bem. Então, antes disso de eu compartilhar, vamos rodar a vinheta. Vamos lá. Por que que eu quis fazer esse curso? Primeiramente, eu fiz o curso no GWWI, que significa Georgia Water and the Water Institute. E o meu curso foi específico para bebidas, drink water, microbiology. E esse curso, ele estava focado em análise microbiológica. Só que eles têm muito ali a parte de potabilidade, que já é diferente do nosso caso, que a gente tem muita água mineral. Lá eles falam muito de potabilidade de água. Então, praticamente o curso, ele ficou voltado para coliformes totais e fecais. Foram as bactérias que foram feitas análises, tá, através de membrana filtrante, do mesmo jeito que a gente faz, só que eles filtram em 100 ml, nós filtramos em 250 ml, e utiliza muito colilerte ainda, presença e ausência. Já tem colilerte em 250 ml, então em 100 ml. A diferença só é que para cada processo que eles fazem a validação com cepa, tá? Então eles fazem o processo deles, validam se todo o processo deles estão ok, ou seja, se aquele colilerte, se aquela placa está crescendo a microbiologia, para poder utilizar aquele lote de produto, para ter certeza que aquele lote de produto está. Então eles fazem verificação a cada lote, coisas que, na verdade, quem compra a placa de Petri pronta faz esse teste para você, e vocês que fazem o meio de cultura, você geralmente não faz esse teste de positividade. E lá eles utilizam, tá, muito essa parte de entender se aquele lote do colilerte ou aquele lote daquela placa de Petri está ok. Isso eu achei bem interessante. Um outro ponto bem interessante que eles fazem lá também, a cada filtração, então eles têm o copo de filtração igualzinho o nosso, usa manifold, faz a filtração com membrana filtrante. Só que quando eles vão colocar uma outra amostra naquele copo, eles colocam esse copo numa câmera de lâmpada UV para fazer a esterilização e deixa por 2 minutos. Eu nunca tinha visto isso. Se você já viu, coloca aqui no comentário, mas eu nunca tinha visto isso, de pegar o copo de filtração e colocar numa lâmpada UV para fazer a esterilização e depois ele continua o processo deles, tá? Eu, no meu laboratório, eu já utilizo o ozônio. Antes de fazer a autoclavação, eu pego os copos de filtração, eu pego os frascos, frasco vai enviado para cliente, coloco no ozônio, deixo por 1 hora ali ozonizando, depois eu levo para o autoclave. Então eu gosto de fazer esse processo. Eu vou validar colocando o ozônio, né, quando vocês forem trocar de amostra, colocar o ozônio se funciona ou não. Mas é uma coisa bem interessante, porque assim, ó, eu vejo ainda muitas pessoas, quando não tem tempo de autoclavar, só passar um álcool. Não faça isso, você pode ter um erro de contaminação positivo nesse copo de filtração que eu já vi acontecer em alguma indústria, e isso não é a maneira correta de utilizar copo de filtração. Então, ou você autoclava, faz o processo correto. Eu validei no meu laboratório ozonizar primeiro e depois autoclavar. Principalmente aquelas águas que têm muita contaminação. Eu já vi isso muito em pseudomonas, no suporte da membrana, ela acumula ali, cria um biofilme, não me pergunte por quê, mas cria um biofilme, e ali começa a proliferar as bactérias. E aí depois que a gente deixa um tempo numa solução clorada ou no ozônio, ou faz até a separação na hora da autoclavação, melhora os resultados, tá? Então toma cuidado no seu copo de filtração, porque ele pode estar tendo uma contaminação cruzada. Outro ponto que eu gostei muito é fazer validação dessas vidrarias.
se realmente as vidrarias, a água de diluição, o que você está trabalhando, está sem contaminação. E eles utilizam o caldo TSB para fazer isso. Se o caldo TSB turvar, ele fica, na verdade, transparente. Se ele turvar, é porque tem uma carga microbiológica naquela vidraria, naquela água de diluição. Então, eles fazem essas validações com caldo TSB. No nosso caso, a gente usa também o kit de autoclave, que você coloca ali para validar as ampolinhas, que você coloca para validar ela, para autoclave, ver se ela está autoclavando ou não. Lá eles deram essa dica de utilizar o caldo TSB. Achei válida também essa experiência. Um outro ponto, deixa eu ver aqui na minha colinha. Um outro ponto para a condutividade da água, para quem faz meio de cultura, aqui no Brasil se fala muito abaixo de 10, 5 microsiemens, né, de condutividade. Eu considero abaixo de 5 microsiemens pelo curso da CETESB que eu fiz, abaixo de 5 siemens para essa água de condutividade, né, essa água destilada, água de osmose, está ok. Lá, para eles, é abaixo de 2 microsiemens. Então, precisa estar abaixo de 2 microsiemens para estar ok para fazer o meio de cultura. Esse é um padrão de qualidade que eles têm lá. Quando a gente fala de calibração de equipamentos, você tem que ter o erro mais a incerteza. Então, vocês que têm laboratório ou faz a calibração dos seus pHmetros, condutividade, termômetro, manômetro, vocês têm que ter o erro mais a incerteza. Vocês têm que ter um padrão disso. Não adianta vocês só calibrarem o processo e não olhar o erro e a incerteza. Porque, por exemplo, assim, a metodologia geralmente se diz que é 35 graus mais ou menos 2, certo? Então, se você tem um erro e incerteza de 3, tá muito fora, porque mais ou menos 2 já tá fora, tá? Mas eles trabalham muito com precaução. Então, eles trabalham com estufa mais ou menos meio erro e incerteza, ou seja, seu termômetro tem que estar com erro mais a incerteza menor que meio grau. Se você utiliza o MPAC para fazer pseudomonas, é 41,5, mais ou menos meio. Então, neste caso aqui, você vai ter que realmente trabalhar erro mais incerteza menor que meio, porque se tiver que maior, o seu termômetro já está fora do range, tá? É um tema um pouco mais técnico, mas eu quis compartilhar aqui com vocês, porque traz essa visão mais ampla. Mas antes de eu continuar, vou deixar aqui as nossas redes sociais para você seguir aonde vocês quiserem. Aqui a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o LinkedIn. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre está ali publicando. Eu, quando eu estou fora, viajando, eu sempre estou publicando dicas, alguma coisa que eu estou trabalhando aí. E, claro, compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Manda esse vídeo ali para a galera da microbiologia, os seus colaboradores, grupos, porque o ideal aqui é a gente passar esse conhecimento. Você pode falar, hoje não tem nada a ver comigo, mas amanhã você vai entender o seu processo aí que pode ter, ou quando você for fazer uma calibração, você entender como que funciona esse dia a dia de vocês aí através do laudo, tá? Então, eu falei de temperatura de estufa e tem a temperatura de termômetro de banho-maria, também 1 grau. Erro mais incerteza de 1 grau, tá? Estufa, meio grau. Banho-maria, 1 grau. Pode ter de diferença. E vidraria, 2,5% do volume, tá? De erro. Isso é aceitável para eles. E para a gente aqui também, tá? Para a gente aqui também. Geralmente, estufa a gente coloca 1 grau, mas trabalhar com meio é legal. E você vai fazendo esses ajustes aí na sua calibração. Então, quando você recebe o laudo de calibração, olha a incerteza e o erro e faça esse cálculo, porque aí sim você sabe que está tudo ok. Temperatura do ambiente do laboratório abaixo de 20 graus, tá? Mantenha o laboratório abaixo de 20 graus para não ter interferência em estufa, para não ter interferência microbiológica
Eu, além de ter 20 graus também, trabalho 18, 20 graus no meu laboratório, eu também deixo ozônio no ambiente, uma concentração baixa de ozônio no ambiente, para deixar baixa essa concentração, e eu monitoro com placa de Petri, mofo e bactérias totais. Tem que estar abaixo de 10 colônias por 15 minutos, tá? No meu laboratório eu estimei abaixo de 10 colônias. Geralmente fica em torno de 1 colônia, 2 colônias, porque eu faço a higienização do meu ar-condicionado todo mês. Então, sempre fica baixo, ainda tem o ozônio. É isso. Eu acho que são os tópicos principais. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. É isso aí. São os tópicos principais que eu aprendi no meu curso. Fiz uma reciclagem, é muito interessante. Procure, né, esses cursos fora do nosso país, que é interessante você ter uma outra visão, ver um outro ponto de vista. Então tem aí, eu achei pela internet mesmo, pelo ChatGPT. Então facilita muito de forma online essas capacitações que a gente consegue fazer além do que já tem no nosso país. Você sabe, se você precisar de placa de Petri, análise microbiológica, treinamento, parte de ozônio para eliminar essa bactéria, eu e a minha equipe técnica tá aqui sempre para te ajudar. Tchau!